Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 5, diz assim: Naquela mesma hora chegaram aos discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Hoje eu quero falar sobre o tema como meninos, e todos nós sabemos o que é ser como meninos, porque todos nós já fomos meninos ou meninas, todos nós já fomos crianças. E com o tempo a gente cresce e nós começamos a não querermos ser mais meninos. Queremos ser adultos, nós queremos ser grande, queremos ser adultos e deixar de ser meninos. No entanto, nós não devemos, é o que acontece, é o que queremos quando somos crianças, mas não devemos deixar para trás todas as coisas de menino, de ser como um menino ou uma criança, porque é muito difícil ser usado por Deus se nós não formos como meninos, que a Bíblia fala aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou certa vez que devemos deixar para trás as coisas de menino. Isso é verdade, mas ele estava se referindo às coisas imaturas, as coisas imaturas da fé, da imaturidade espiritual. Mas Jesus aqui é bem claro, ele aborda essa questão da necessidade de sermos como meninos em 3 esferas, 3 aspectos, que englobam praticamente toda a vida cristã. Ele começa no versículo 3, equacionando ser como meninos a salvação. Versículo 3 ele fala que jamais entrareis no reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, está falando sobre salvação. Então, se nós não formos como meninos, nós não vamos entrar no reino dos céus, nós não vamos ser salvos. O segundo aspecto, a gente vê no versículo 4, que fala em relação ao nosso galardão, ou a nossa posição dentro do reino de Deus. O versículo 4 fala: se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Esse é o 3. E no 4, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então aqui está falando sobre a sua posição, sobre o galardão, sobre a recompensa do reino dos céus. Então fala sobre salvação, fala sobre galardão ou posição, e por último fala sobre a nossa relação com os nossos companheiros, vizinhos, ao próximo, como também a Cristo. Ele fala no versículo 5, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Então nós temos que receber as pessoas, e ao receber as pessoas, no caso ele fala um desses meninos, desses pequenos, a mim me recebe. Então o nosso relacionamento com o nosso próximo, nosso vizinho, e nosso relacionamento com Cristo vai depender de como nós recebemos, como nós acolhemos, como nós tratamos as pessoas. E eu quero hoje então ver essa questão de como podemos ser como meninos. E boa parte nós vamos ver algumas características universais, gerais, de ser como um menino. E vamos ver que todas elas nos ajudam a cumprir então a questão da salvação, do galardão e da nossa relação. Como nós podemos ser como meninos. Então, vamos começar vendo, como eu disse, características gerais e atributos de uma criança. E a primeira coisa que eu quero apontar, não estão em nenhuma ordem de importância especificamente, mas vamos vê-las de forma aleatória. Mas uma característica de ser como criança, como meninos, é o fato que meninos, crianças, desfrutam das coisas simples da vida.
Crianças, e quanto mais jovem, eu acho que isso é mais verdadeiro, se satisfazem com coisas simples. Eu posso, nesse exato momento, trazer à mente muitos brinquedos e coisas que eu, como avô, comprei para os meus netos, e muitas vezes, sem nenhum exagero, eles se divertem mais com as coisas de menos valor. Certa vez, muitos anos atrás, compramos um brinquedo, não sei se era um carrinho, para o Liam, se não me engano, e ele estava se divertindo mais com a embalagem do que com o brinquedo em si. Por quê? Porque crianças se satisfazem com as coisas simples da vida. Brinquedos caros, muitas vezes, eles não ligam. Tem vários brinquedos lá em casa que voam, controle remoto, que flutuam, que fazem um bocado de coisa e às vezes não querem brincar com bloquinho, com letras, com números, um papel, com uma caneta para desenhar. E eu estou aprendendo a não gastar mais dinheiro assim em brinquedo muito caro. Mas enfim, eles não perdem o prazer das coisas simples da vida. E muitas vezes nós e as crianças, ao crescerem, começam a desenvolver certos gostos e apetites por coisas não tão simples e coisas não tão baratas. Mas é uma característica, nós temos que voltar à simplicidade de sermos como meninos. A segunda coisa que é universal às crianças é que, de modo geral, crianças são amigáveis com todo mundo. São amigáveis. Uma criança, por exemplo, não liga para a cor da pele, não liga para a marca da roupa, não liga para a casa onde alguém mora, não liga para essas coisas, simplesmente não liga, até serem ensinadas. Até elas aprenderem e serem ensinadas, propositalmente ou não, mas sim, são ensinadas pela sociedade, muitas vezes em casa, pelos pais, talvez de forma despercebida ou não, às vezes por exemplo, mas é só depois que são ensinadas é que as crianças então começam a dar valor. A criança já fica, talvez na escola, que vê um coleguinha que tem um tênis, que tem uma bolinha, que tem alguma coisa, aí então ele começa a dar valor àquilo. Mas uma criança, como meninos, uma criança, e aqui essa palavra criança quer dizer uma criança pequena, não uma criança de 7, 8, 9 anos, uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, uma criança pequena. Uma criança pequena, ela faz amizade com todo mundo, ela se dá bem com todo mundo, e isso é uma característica da criança. Quando os pais começam a se achar melhor do que o outro, as crianças começam a agir da mesma forma, achar que elas são de alguma forma melhor do que as outras. Quando os pais não querem saber de Deus, as crianças também aprendem a não querer saber de Deus. Então, nós precisamos ser amigáveis com meninos, para sermos usados por Deus para levar o Evangelho, e também precisamos ser amigáveis como meninos para podermos receber o Evangelho. Você ouviu o Evangelho de alguém. Tem muitas pessoas que não vão ouvir evangelhos por apenas isso. Não são amigáveis o bastante para dar o tempo de ouvir alguém falar a ele sobre o evangelho. Quantas vezes, no Brasil não é muito comum, mas quantas vezes, no exterior especialmente, você vai dar um panfleto ou aborda alguém para falar sobre Jesus e a pessoa é francamente mal educada, rude, estúpido, no sentido grosseiro mesmo. Aqui no Brasil, eu nunca dei um panfleto para alguém. Às vezes você dá para alguém, depois você percebe que está no chão. Você não sabe quem jogou no chão, porque a pessoa não fez na sua frente. Já ocorreu comigo, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Você dá um panfleto, a pessoa pega o panfleto da sua mão, olha na sua cara e faz assim, ó. Sabe o que é isso? É uma tremenda estupidez e grosseria. Se você não quer, pega e bota no bolso, joga no lixo. Mas não, ele faz questão de olhar na sua cara e faz assim, e dizer, eu não quero servir o seu Deus. Não fale como você ousa se aproximar de mim. Assim mesmo. Então, a pessoa que não é amigável vai acabar nunca ouvindo o Evangelho. E quem não é amigável não vai ser amigável em ir levar o Evangelho. Porque não tem prova maior de amizade e amor ao próximo do que ir e levar o Evangelho, levar Jesus para alguém.
E se nós não somos amigáveis, pastor, que eu sou tímido, pastor, eu não gosto. Você não está sendo amigável. Então nós precisamos ser amigáveis. Nessa mesma pauta, crianças são, de modo geral, destemidas e corajosas. Muitas vezes até demais. De bobeiras, vão brincar no meio da rua, vão se aproximar de uma tomada elétrica, vão chegar perto de um cachorro meio duvidoso. Enfim, elas são destemidas. E por isso que nós precisamos estar constantemente com o olho de águia para elas não se machucarem ou não se prejudicarem. Mas a verdade, uma certa timidez é saudável. Sabe que é uma criança que vai com qualquer um, uma certa timidez é saudável, até natural, mas de modo geral são destemidas. Eu lembro, minha filha está lá atrás, para não deixar eu mentir. Eu não lembro se foi a Michelle ou a Gabriela, mas eu já contei essa história antes. Estava no supermercado uma vez, e naquela época ainda podia se fumar nos supermercados, e tinha uma mulher fumando, e a Michelle, ou a Gabriela, não lembro qual das duas, em alto e bom tom apontou para a mulher que estava fumando e falou: olha, mamãe, a mulher do diabo, que nós ensinávamos que fumar errado era coisa do mal, não era coisa de Deus. Então ela está fumando. Olha, mamãe, a mulher do diabo. É claro, a gente fingiu quem é essa criança. Aí saímos de fininho, mas elas são destemidas, elas falam. Mas recentemente, não meu neto, o filho do irmão Manuel, o Liam, a gente estava no aeroporto, se não me engano, e passou um homem, e esse homem era um pouquinho, digamos, acima do peso. Tá? O Liam, eu acho que foi o Michele que faz aquilo no supermercado, porque em alto e bom tom, olha, mamãe, esse homem, ele comeu tudo. Mais uma vez, ele quer essa criança, sai de perto, né, comigo. Ele comeu tudo. Crianças são o quê? Destemidas. Elas falam. Um ano e meio atrás, talvez, eu saí para evangelizar, estavam evangelizando, e o Liam estava junto, e ele veio comigo. Ele ficava panfleto em algumas casas, e eu dava um panfleto para ele e falava: dali, Liam, eu chamava cartas de Jesus. Uma carta de Jesus para aquela pessoa. Ele ia e dava. E ele ia e dava. Hoje ele tem, quantos anos ele tem? 6 anos, 5 anos, 6. Quando o vô não sabe a idade dos netos, é porque tem netos demais. Enfim, ele devia ter 5 anos. Como é que uma criança de 5 anos faz isso, destemido? Ele tem muito marmanjo, que fica pensando 2 vezes: não, eu preciso primeiro orar, jejuar, buscar o poder de Deus. Para dar um panfleto para alguém, você precisa jejuar e orar. Sabe o que é isso? Crianças são destemidas. E se nós não formos como uma criança destemida, amigável, nós não vamos poder fazer muita coisa para Deus. Inclusive, é o que fala Apocalipse 21, versículo 8, fala que os medrosos nem podem ser salvos e nem podem ser usados por Deus. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui fica sem nenhuma questão do que está falando sobre salvação. Agora, essa palavra tímidos, mas quanto aos tímidos, a palavra tímido é a tradução da palavra deilos, que literalmente quer dizer medroso. Aos medrosos. Inclusive, a tradução em inglês do King James, a palavra usada é os medrosos, os que têm medo. O português ficou tímido, não é errado. Mas essa é timidez, não é uma timidez de, não é essa timidez, é os medrosos. E se nós formos medrosos, a criança não é medrosa. Ela é destemida, de modo geral. Outro aspecto muito importante, que é uma característica universal de crianças, é que eles perdoam facilmente. Eles perdoam com uma tremenda facilidade. Eles estão
bravas, num instante, revoltadas, num piscar de olhos, passou, acabou, zerou a conta. Eu já vi muitas vezes, inclusive nesta igreja, muitas vezes duas crianças brigam, bobagem, nada demais, brigam. Daqui a 5 minutos as crianças estão brincando de novo. Os pais até hoje não se falam. A criança se esquece do ocorrido, mas os pais que tomaram o lado dos filhos, nada de errado com isso, brigam entre si e fica aquele mal-estar durante... Já tivemos casos de pessoas que saíram da igreja, porque o filho brigou com o filho, porque o seu filho fez aquilo com o meu filho, porque o seu filho... Os pais saem da igreja, um dos pais sai da igreja, a criança nem sabe mais o que foi que aconteceu, nem lembra mais. Se aqueles pais fossem mais como seus filhos, como crianças, como meninos, e aprendessem a perdoarem mais, temos que ser como crianças. Crianças, outra característica, elas são livres do pecado. Não quer dizer que elas são sem pecado, mas elas são livres da influência do pecado. Crianças, eu vou usar aqui os pecados, eles não fumam, eles não bebem, eles não fazem essas coisas. Porém, elas acabam aprendendo. Elas são ensinadas, elas são corrompidas. E hoje existe um movimento, um ímpeto enorme para corromper e roubar a inocência das crianças. Na televisão, na mídia, nas músicas, nas roupas, nas impropriedades, na permissão e encorajamento de namoro. Hoje em dia, se você tem 12, 13 anos e não teve pelo menos uns 20 namorados, você é anormal. Anormal. Muitas vezes os próprios pais empurram, encorajam, promovem essa loucura. Não entende porque as coisas ficam tudo pelo avesso. Eu não sei por que será, hein? Não sei. Uma estatística antiga, mas na América Latina, isso é de muitos anos atrás, hoje está mais alto, mas a América Latina como um todo, 40% das gravidezes são de mulheres, pessoas com útero, pronto, com menos de 18 anos. 40% das gravidezes são entre adolescentes. Isso faz tempo, hoje eu creio que está mais. Por quê? Essa permissidade que existe, roubando a inocência das crianças. Nós temos que ser inocentes. Nós temos que ser como as crianças, nesse aspecto. Ensina-se na escola que Deus não existe, que Deus é um mito, que evolução é ciência. Evolução nunca foi ciência, nunca vai ser ciência. Não cabe nem na mesma categoria que ciência, que não é. Evolução cabe na categoria de religião, não de ciência. Mas querem ensinar a religião do humanismo como se fosse ciência, e não é ciência. Mas enfim, em Mateus 18, versículo 6, Jesus falou o seguinte: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergesse na profundeza do mar. Essa palavra escandalizar, a palavra escândalo, escandalizar, escândalo, vem do grego escandalon. A palavra escândalo em grego literalmente quer dizer uma armadilha, uma arapuca. Quando nós escandalizamos, corrompemos, roubamos a inocência das crianças, nós estamos armando uma armadilha, uma arapuca para elas. E Jesus falou, ai de quem fizer isso. Ai de quem fizer isso. Ai de quem escandalizar. Então, como pais, nós precisamos vacinar o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus. Porque na escola, no mundo, na faculdade, onde que seja, não vão ter pena, nem dó, nem misericórdia. Em casa, temos que vacinar com a Bíblia o coração dos nossos filhos. Nunca seremos úteis para Deus
se nós não formos como meninos. Olha comigo no versículo 3, o texto que lemos em Mateus 18. Crianças têm grande fé. O versículo 3 fala: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, esse entrar no reino do céu, como eu falei, está falando sobre salvação. Só entra no reino dos céus, só tem salvação através da fé. Então, o quesito aqui que Jesus está exaltando na criança e nos meninos, que nós devemos ter, é a questão da fé. E crianças têm fé. Esse converter e fazer, que Jesus falou que temos que nos fazer e nos converter, isso é ação, isso é evidência, isso é o estágio final da fé. Fé é saber, crer e fazer. É justamente isso, justamente o converter, o fazer. Você só vai se converter, você só vai fazer no que você crê, você só vai crer no que você sabe, que você conhece. Mas nós precisamos então ter essa facilidade na fé. É muito mais fácil levar crianças a Cristo do que adolescentes. E é muito mais fácil levar um adolescente, geralmente, do que adultos. Por quê? Porque quanto mais distante ficamos de ser como meninos, mais complicada a cabeça, mais difícil a fé, mais duro é o coração. E isso é bom, mas ao mesmo tempo temos que ter muito cuidado ao evangelizar uma criança. É muito fácil você conduzir, coagir, mesmo que forçar uma criança a dizer certas palavras e tomar uma decisão que ela talvez não entendeu direito. É muito fácil pegar uma criança e levar ela a dizer, sim, eu quero, e pronto. A salvação não ocorre assim, nós temos que explicar claramente. Eles têm que entender, usar termos que eles compreendam, para que eles possam, mas não se enganem, crianças podem ser salvas. Existem certas igrejas que acham que alguém não pode ser salvo antes de uma certa idade. Idade tipo 11, 12, 13 anos. Eu não sei aonde tiraram isso. Alguém não pode ser salvo até não poder entender, mas se a criança entender, crer, ela pode ser salva. Nós temos que ter cuidado para que ela possa entender e crer, saber o que está fazendo. Mas existem igrejas que acham que não. É que uma criança com 4, 5, 6, 7, 8 anos não pode ser salva. Eu quero que me mostre isso na Bíblia. Eles têm uma idade mágica de 12 ou 13 anos. E tiram isso, eu imagino, do costume judaico de um menino, quando tinha essa idade, ele era apresentado no templo e geralmente tomava a profissão do pai. Como Jesus, quando foi ao templo e esqueceram Jesus no templo, esse tipo de coisa. Mas isso não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Estão esticando a coisa totalmente equivocada. Mas enfim, nós precisamos pregar para as crianças. Perguntaram, se não me engano, foi para D.L. Moody. Ele dizia assim, quando você leva a salvação para um adulto, você levou meia vida a Cristo. Quando você leva para uma criança, você leva uma vida inteira. Eu fui salvo com 25 anos. Uma boa parte da minha vida já havia sido vivido. Alguém que é salvo com 5, 6, 7, 8 anos, tem muito mais pela frente. Pode se preparar muito melhor. Eu fui salvo aos 25 anos. Temos que alcançar as crianças. Nunca fique receoso de pregar para as crianças, mas tenha cuidado em como o fazemos. Os comunistas dizem, faz parte do programa deles, eles dizem que se converterem as crianças até uns 6, 7 anos de idade, elas têm eles por toda a vida. Por isso que hoje existe um esforço concentrado de captar a mente das crianças, ensinando toda espécie de sordidez, toda espécie de nojeira e mentira às crianças nas escolas. Por quê? Você pega as crianças quando elas são novinhas, você já está meio caminho andado. Você já escandaliza, já deturpa, normaliza todo tipo de comportamento e prática nas escolas. É por esse mesmo motivo. O diabo está alcançando as crianças, ele tem pressa de alcançar as crianças. Por quê? Porque é mais fácil.
e mais eficaz e mais duradouro. Mais e mais crianças estão deixando de ser como meninos. Evangelizando, algum tempo atrás, e falando, eram crianças 9, 10 anos, 11 anos talvez. As crianças. E quando você evangeliza, você não pode falar de salvação antes de falar de perdição. Como costumo dizer, você precisa primeiro perdê-los para ganhá-los. E eu então perguntei, me dê alguns exemplos de pecados. Eu pensando, eles vão dizer, arengar com meu amigo, desobedecer a mãe, enfim. Chocado quando eles dizem estupro, assassinato. Como uma criança de 9, 10 anos está com esse tipo de pecado na mente? Talvez porque desobedecer pai e mãe não é pecado na mente deles. Então é um problema muito sério. As crianças estão perdendo a inocência. E nós temos que ser como as crianças. Gerações inteiras crescem amargas, corações duros, pouco amigáveis, preconceituosas, difíceis de perdoar, cheias de pecado e da influência do pecado, exigentes, medrosas. Muitas pessoas recorrem ao auxílio de outras, do governo, da prefeitura, do fulano, do cicrano. Por quê? Porque elas têm medo. Tem medo. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo falando sobre os dias em que estamos vivendo, ele disse assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Que lista sórdida, triste, mas é a realidade que vivemos. É interessante ver bem no meio ali, desobediente a pais e mães. Muitas dessas coisas poderiam ser mitigadas ou evitadas se houvesse essa questão, obediência a pai e a mãe. Se uma criança não é obediente a pai e a mãe, ele não vai ser obediente na escola, no trabalho, na sociedade, nada. Se a criança não tem respeito aos pais, se a criança não honra os pais, não vai ter respeito, honrar nada, ninguém em lugar algum. E o resultado é isso que nós vemos aqui, esse repertório infeliz. E essa responsabilidade para ensinar e formar obediência nas crianças, essa responsabilidade não é da igreja, não é do pastor, não é dos professores da escola infantil, do culto infantil. Essa responsabilidade não é da prefeitura, do governo, do estado, do governo federal. Essa responsabilidade é unicamente e totalmente dos pais. Dos pais. Se você está esperando a igreja ensinar o seu filho obediência, você está equivocado. Não é o papel da igreja e nem a autoridade da igreja ensinar filho de ninguém a respeitar os pais, a obedecer aos pais. Isso é o papel da igreja e nem do pastor. Não pense que a escola vai ensinar. Não. Ditado é verdade, costume de casa vai à rua. Quer ver aquele aluno que interrompe, arruma briga, desobedece? Em casa ele é um santo, um anjo. Não.
É claro, quando os pais são chamados, que o Joãozinho aprontou, a mãe, para cobertar o filho, o meu filho falou o quê? Onde que ele aprendeu a falar? Eu não sei, mãe. Onde que ele aprendeu a falar? Foi na escola, né? Aqui a gente ensina as crianças a bater um no outro, a arengar, dizer palavrão. Tem aula para isso. Repita comigo. Pais, é a responsabilidade dos pais a ensinar obediência e honra e respeito em casa. Em casa. Não é nem o pastor, nem o professor que vai fazer isso. Mas se nós não somos como meninos, isso vai gerar problemas. Resumindo, a maioria das pessoas trocam as características de ser como meninos pelas características de ser adulto, no mau sentido. Claro que devemos amadurecer, devemos crescer, devemos acrescentar a ser como meninos, devemos acrescentar responsabilidades e deveres e direitos. Mas nunca devemos abrir mão de algumas das características de ser como meninos, foi o que Jesus está dizendo. Nós temos que nos converter a um destes, para poder entrar no céu, para poder servir a Cristo e para poder servir ao próximo. Por isso, muitos adultos não fazem, nem sequer conhecem a vontade e a obra de Deus para as suas vidas, porque não se fazem como meninos. Não se fazem como meninos. Entre o orgulho, entre o esnobismo, entre o preconceito, o medo, muitas vezes é medo da opinião alheia, o que vão pensar de mim. Precisamos tomar cuidado. A criança sai por aí agindo de forma cômica muitas vezes, e estão nem aí para eu achar. Quem não gostar, que não goste. Entre o coração duro. Isso impacta a salvação, a nossa posição e a nossa relação com os outros. Então vamos ser como meninos, como Jesus nos instruiu.